Bom dia. É uma alegria receber vocês aqui hoje. Bom dia a todos. Gostaria de expressar também minha alegria, oportunidade de estar aqui junto com vocês, trazendo um pouco das nossas compreensões, das nossas experiências, né, Priscila? Antes de começar, eu queria saber quem que está aqui hoje pela primeira vez? Ah, que bom! Queria dar as boas-vindas para vocês, né? Pela primeira vez, queria dar as boas-vindas para todos também. Queria dizer que aqui nessa escola, a gente gosta muito de fazer reflexões. E queria começar fazendo algumas reflexões com vocês. Quando vocês pensam assim na palavra vida, o que vocês pensam sobre essa palavra? Qual o conceito que vocês têm sobre essa palavra? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Eu, antes, quando pensava nessa palavra, tinha um conceito que para muitos é o mesmo, né? Que é o intervalo entre o nascimento e a morte. Seria assim, esse ciclo físico entre o primeiro e o último suspiro. Mas eu tenho pensado e tenho entendido que a vida não se resume apenas a isso. Tenho entendido que não se limita apenas ao que é imediato, não apenas ao funcionamento do corpo, né, e atender às necessidades, assim, ao que é visível, ao que é imediato. Tenho entendido que existe algo mais, né, mais essencial, mais profundo. Você, Wesley? Você está me descrevendo. Eu também era desse jeito, sabe? A vida para mim era só esse intervalo mesmo, entre nascer e morrer, que a gente fazia no meio ali, só a parte física. Mas eu sentia que não podia ser só isso. Eu penso que foi isso, inclusive, que me trouxe até a Fundação Filosófica. Porque eu sentia que tinha algo a mais, eu intuía isso. Né? E isso me inquietava. Você também precisa sentir essas inquietudes? Sim, durante muito tempo essas perguntas elas ressoaram em mim, né? E eu penso que a resposta ela começou a se delinear com o início dos meus estudos aqui na Fundação. Eu compreendi que a vida verdadeira ela não pode se restringir ao simples fato de existir. E tem um ensinamento filosófico que eu gosto muito. A vida humana não pode jamais circunscrever-se ao simples fato de existir, porque então seria como a vida vegetativa dos animais. Ela tem que cumprir uma missão, que é superar-se, conquistando palmo a palmo os tesouros que a sabedoria universal guarda em seu seio e oferece àqueles que são dignos de possuí-los. Então, esse ensinamento ele me fez enxergar que a vida não é apenas um percurso que acontece, mas ela é uma experiência ativa. E a diferença entre apenas viver e realizar está justamente no modo como eu me coloco diante dela. Com consciência ou inconsciência? Com movimento ou com inércia? Para você, Wesley, como é que tem sido? É interessante esse aspecto, né? De como a gente tem a oportunidade de viver efetivamente a vida. Eu posso viver ela de uma forma ativa e consciente, né, do que vai acontecendo. E eu posso viver de uma forma passiva, né? E as coisas vão acontecendo e eu vivo inconscientemente do que isso vai refletir no meu interno. Depois que eu tive contato com os conhecimentos filosóficos, esse conceito de vida tem se ampliando. Eu vou destacar dois conceitos para mim que mudaram bastante já. Um, de que vida é luta. E o outro é de que a gente tem que colocar os problemas dentro da vida, e não a vida dentro dos problemas. Não sei se vocês já pararam para refletir sobre isso, mas
Antes, para mim, né, nessa parte que fala que era a parte física, os problemas dominavam a vida. E a vida era colocada dentro. Né? A mudança dessa forma de observar as situações que eu vivo, das possibilidades que me são apresentadas, tem me possibilitado viver de uma forma muito melhor, mais grato e mais equilibrado. Saber que eu passarei por problemas. Eles fazem parte. E enxergar neles a oportunidade de aprender a superá-los. A viver uma próxima experiência de uma forma melhor. E por que não mais equilibrada, com menos reações. Vou relatar para vocês uma experiência, uma vivência que eu tive. Estava reunido com os familiares em casa e meu cunhado tinha uma viagem para fazer no trabalho. E ele tinha que pegar o ônibus. Na conversa demorou um pouquinho, ele pediu o Uber, já estava em cima da hora, saiu sem nem se despedir. E minha irmã e minha mãe foram acompanhá-lo até a portaria do condomínio, que era onde o Uber ia pegá-los. Né? Saíram, levaram, e passou um pouquinho, as duas voltaram, nós continuamos lá numa conversa agradável, não estava com todos. Né? Daí, uns minutinhos, o telefone da minha irmã toca. E ela começa a esbravejar, a gesticular, e fala, como é que você fez isso e tal. E aquilo já foi mexendo no ambiente. Né? A gente estava num ambiente tranquilo, o meu interno também eu já fui percebendo que ele foi mudando, mas eu conseguia ir acalmando os pensamentos e os sentimentos. Né? E aí minha mãe perguntou, mas o que está acontecendo? A minha irmã, você acredita que ele esqueceu a mala na portaria do condomínio? E continuou a brigar. Aí, nesse momento, eu olhei e faltavam 15 minutos para o ônibus sair. Falei, vamos resolver o problema. A gente vai lá, pega a mala e leva para ele. Vai ficar brigando aqui, ele está mal. E aí, ela pegou e me passou o telefone. Aí eu conversei com meu cunhado. Falei, olha, você já conversou com o motorista? Ele espera um pouco aí, a gente leva a mala. Não, ele falou que não, pode esperar. Ele tem a hora, ele tem que cumprir certinho. Falei, então a gente encontra você na rodovia. Ele mora mais perto da rodovia, o ônibus vai passar por lá, tudo resolvido. E aí chamei minha mãe e falei, vamos. E ela estava no carro deles. Aí minha mãe, com aquela situação toda, ela estava muito desconfortável e insegura em dirigir. Olha só como que reflete, né? Ela falou, meu filho, leva a gente lá, depois você deixa a gente em casa. Eu falei, fácil, não tem problema. Vocês já pegaram tudo que precisa no carro? Já pegamos tudo. E nisso a gente entrou no carro, liguei com meu cunhado, aí deixando ele tranquilo também, coloquei no viva voz, né? Porque nessa situação eu fico muito ansioso. Né? E chegamos na portaria para pegar a mala, imagina a cara do segurança como que estava, ela veio uma mala parada, ele não sabia, né? Perdida. E aí falei, ó, nós já estamos indo para a rodoviária, ó, nós já estamos indo para o posto, fica tranquilo. Só que nessa hora me veio uma reflexão, porque eu estava com a minha mãe idosa, minha sobrinha de 1 ano e minha irmã. Eu vou direto para a rodoviária, faltam 10 minutos, dá tempo tranquilo para eu chegar lá. Não vou ficar 40 minutos no posto parado esperando eles chegarem, né, nessa situação. Como a ligação estava no uso da voz, a minha mãe falou, pode ficar tranquilo que nós já estamos indo para o posto. Aí minha irmã percebeu que eu estava, e naquele estado, né? Não estamos indo para o posto, não, ele está indo para a rodoviária. Aí eu peguei, parei e falei assim, calma, vai dar certo, vamos tombar, tranquilo, né? O outro do outro lado ia ficar desesperado, né? Bom, no final deu tudo certo. Nós chegamos lá com 1 minuto de atraso, não atrapalhou em nada o ônibus, eles saíram, foram. Mas a experiência não acabou aí. Eu tinha que levar depois eles em casa, né? Aí eu olhei, então eu vou para casa e a chave ficou dentro do carro. Gente, nessa hora veio uma enxurrada de pensamentos e de sentimentos também. Mas aí eu refleti e falei, nada que eu fizer aqui agora vai mudar. A chave não vai aparecer aqui. Não adianta eu esbravejar, não adianta eu ficar irritado. Então vamos para casa, alguém pode fazer. Mas foi uma luta interna. Chegando em casa, minha mãe ainda estava muito insegura em dirigir. Ela continuava falando assim, meu filho, agora você pega e leva a gente de volta. Eu falei, mãe, o carro vai estar aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma volta com
a gente entrou no carro e, enquanto ela dirigia e percebeu que não tinha nenhum problema, eu fui conversando com ela como aquela experiência estava me trazendo tantas reflexões, das oportunidades de observar como aquilo refletia no meu interno e como a situação como um todo, no ambiente, foi transformando, né? Pelo ter começado ali com a crença de pegar por causa do horário do ônibus e tudo que foi desencadeando que eu já descrevi, como o que estava no mundo mental foi refletindo no externo e estava refletindo no interno de todos. Mas vocês acham que o meu comportamento seria assim antes? Né? Não seria. Esse probleminha teria virado um problemão, que as reações teriam vindo, em vez de ter feito tudo isso, né? Eu teria reagido, teria piorado e um pequeno problema teria ficado muito maior. E é esse o processo, né? E aí eu tenho observado que com esse exercício que a gente vai fazendo nas pequenas experiências, é o que vai nos trazendo esse equilíbrio à vida. Eu sou muito grato a essa oportunidade de ter esse contato com a filosofia que foi me trazendo esses conhecimentos. E para você, Priscila, já teve situações parecidas? É muito movimento, assim, né? É interessante, né? Como você foi se mantendo equilibrado durante toda a experiência, né? Então. Assim. Eu tenho uma cachorrinha de estimação, uma Paty. E eu gosto de ficar observando assim, os comportamentos dela, né? Então, todo dia de manhã ela acorda, aí ela já vai buscar o solzinho dela, que ela toma um solzinho. É muito interessante. Ela vai lá, deita, fica lá esparramada, tomando o solzinho dela. Depois ela pega a bolinha e já vem lá da gente, fazendo assim com a pratinha, pra gente jogar a bolinha pra ela brincar um pouquinho. Aí depois ela não quer mais a bolinha, ela quer que a gente dê alguma comida pra ela. Ela começa a andar na casa e ir pra cozinha, andar na casa e cozinha. Vamos me dar comida. Aí a gente dá a comida para ela. Aí ela acaba de comer e já vai buscar um cantinho para ela tirar o cochilo dela. E é muito interessante, é assim todos os dias, eu fico observando, né, os comportamentos. Nada muda. E aí eu fico pensando, às vezes tem momentos que eu quero desejar assim, uma vida mais cômoda, sabe? Que vive assim para atender essas necessidades físicas, né? Mas aí logo eu já sou recolocada, sabe? Já vem o pensamento assim, será que essa é a verdadeira missão do ser humano? Não, né? Eu tenho entendido que não. Eu tenho entendido que a gente tem prerrogativas exclusivas como seres humanos, como a capacidade de pensar, a capacidade de refletir, a capacidade de escolher, e a capacidade de discernir também, e, sobretudo, a capacidade de mudar o nosso destino. E esse é o convite que a vida nos faz. Sair da passividade e assumir a missão de me tornar cada dia um pouco mais humano, mais consciente. Você, Wesley? Eu tenho vontade de ficar igual a parte também. Mas é interessante, né? Como que a gente vai aprendendo que não é isso. E uma outra prerrogativa que nós temos é a adaptação. Esse é um recurso muito potente que nós dispomos, mas nem sempre sabemos utilizá-lo de uma forma ativa. Vamos ver o que o autor da filosofia afirma nesse ensinamento. A própria vida ensina a ser ela, em essência, a expressão mais acabada da adaptação. A série de mudanças que se experimentam, as transformações, as experiências que corrigem até costumes, propiciam constantemente a necessidade da adaptação. Tenho observado em minha vida como preciso me adaptar frequentemente. Hoje mesmo foi uma sequência de adaptações. Não sei como vocês, se com vocês é assim também. No trabalho, em casa, na atividade de lazer, no trânsito, então, em tudo. No trabalho, por exemplo. Eu faço uma lista das atividades, ou no dia anterior, ou de manhã mesmo, do que eu tenho que fazer naquele dia. Ao longo do dia, vai aparecendo um monte de outras atividades que não estavam naquela lista. O que eu tenho que fazer? Me adaptar? Não tem outro
Mas eu posso fazer isso reagindo e tornando aquelas situações muito mais complexas, ou simplesmente ativamente observando o que eu preciso fazer, o que eu tenho que realmente, que é prioritário, que não é fazer as escolhas, não tem outro caminho. Né? Eu vou trazer mais uma experiência que eu vivi com os amigos. Nós fazemos um trabalho com um grupo de crianças. E esse ano, devido a algumas atividades simultâneas, nós fomos algumas vezes estimulados a nos adaptar. Por 2 ou 3 vezes tivemos que ajustar um pouco a atividade. O que faríamos, né? Onde colocar o lanche, qual brincadeira fazer com as crianças e tudo mais. Na última vez, com a atividade também toda programada, eu precisava fazer compras para casa. Alguns aqui viveram essa experiência juntos, né? Mas antes, eu resolvi, por acaso, passar no local para ver se estava tudo certo com o lanche, com os preparativos que nós tínhamos feito. Para minha surpresa, quando eu chego no local, a portaria estava interditada. Eu não conseguia entrar. Aquilo me gerou, pela sequência, né, um desânimo no primeiro momento. Eu falei, porque eu tinha que cancelar a atividade. Como é que a gente vai fazer? Busquei alternativas para tentar entrar, não consegui. E como eu tinha que ir para o supermercado, fiquei com meus pensamentos e fui com eles para o supermercado e refletindo. E aí me veio a ideia de fazer um piquenique. Eu vou propor um piquenique. A gente vai para outro lugar, fazemos uma atividade parecida com o que a gente tinha proposto. Né? E aí mandei isso para o conjunto e todos, de pronto, já se dispuseram a colaborar, né? A refazer o lanche, fazer tudo como a gente tinha pensado anteriormente, mas nos adaptando. Se não fosse a adaptação e disposição de todos os integrantes, e também graças ao equilíbrio que a gente vai alcançando, não teríamos vivido aquela linda experiência. E aí eu vou compartilhar a foto que a gente tirou no final para vocês verem como que foi. Então a gente foi compartilhar, e aí era tarde, e a gente foi tirar essa foto com um pôr do sol ao fundo. Né? Olha o sorriso. Então foi uma experiência que toda vez que eu vejo essa foto, me vem uma gratidão tão grande, porque se não fosse a possibilidade de refletir antes de agir, né? E graças ao que eu tenho aprendido com a filosofia, de ter a vida um pouco mais equilibrada, eu não poderia ter vivido, nem eu, nem o conjunto, vivido essa experiência. Mas isso é fácil? Eu consigo fazer isso toda vez? Ainda não. Não mesmo. Mas tem se tornado um pouco mais fácil a cada experiência. E esse que é o processo. Como que é para você, Priscila? Nem sempre é fácil, né, Leslie? Mas eu fico pensando também que às vezes a gente assume tanta coisa, né? Tantos afazeres, mas assim, frequentemente a gente nos vê paradoxalmente, assim, tantos afazeres para fazer e sente um vazio, né? Uma sensação de vazio. E como que isso pode acontecer, né? Como uma vida cheia de afazeres, uma rotina abarrotada, pode se transformar numa sensação de falta. Eu tenho entendido que está aí a importância do equilíbrio, né? Que não significa, viver com equilíbrio não significa viver uma vida estática, sem altos e baixos. Equilíbrio é movimento. E eu costumo dizer que não é uma linha reta de eletrocardiograma. Vocês já pararam para observar um eletrocardiograma? Na primeira imagem, mostrou só uma, né? Na primeira imagem, a pessoa está viva, né? Estão observando aí os altos e baixos, né? Pode ir na próxima. Aí na segunda imagem, é uma linha reta. Vamos estar mais aqui, né? Então, isso me mostrou que a vida pulsa, né? Que o equilíbrio, para mim, está muito mais relacionado com a capacidade de me recuperar frente às tribulações que a vida me apresenta. De fazer boas escolhas ao longo da vida, sabendo que a rotina é importante. E
que o lazer também. Que eu preciso cuidar da minha vida física, das minhas várias vidas físicas. Como mãe, como irmã, como nora, como sogra, como cunhada, como profissional, né? Todas as vidas físicas que eu tenho. Mas eu não posso me descuidar da minha vida principal, da minha vida espiritual. Essa é a principal. O que Deus espera de mim? É saber que mesmo diante dos imprevistos, das exigências, das emoções intensas, das dificuldades, eu posso contar com os meus recursos internos, dos meus conhecimentos, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, que me ajudam a retomar o centro, a não me perder de mim mesma. Dessa forma, para viver a vida assim, eu conto com a ciência logosófica. Os estudos logosóficos, eles me proporcionaram viver momentos sublimes. O conhecimento de como a minha mente funciona, ele me permite selecionar os melhores pensamentos para viver cada experiência, me permitindo identificar o erro e o que levou a ele e me dá os recursos para agir diferente de uma próxima vez. Me faz também observar os pensamentos atuando na mente das outras pessoas, que às vezes aquela rispidez que a pessoa falou comigo, não foi a pessoa, né? Foi um pensamento que estava na mente dela. E só isso, só esse conhecimento, já me faz ter uma atuação mais equilibrada. Eu me recordo de duas situações semelhantes que eu vivi. Nessas duas situações, teve uma diferença assim, de 5 anos entre uma e outra. Então, na primeira situação, um familiar, ele não se comportou muito bem comigo, digamos assim, fez umas atitudes que me deixou muito triste, muito chateada. E aí, eu fiquei muito mal e comecei a falar de uma maneira muito veemente, que eu ia pegar o telefone, que eu ia ligar, que ia acontecer, né, que ia acabar com aquilo, que eu queria falar o que eu estava sentindo. Mas antes de fazer isso, eu pensei, não, acho que vou conversar com outra pessoa, né, um outro familiar, para colaborar comigo, vamos ver o que ele pensa. E à medida que eu ia relatando o que tinha acontecido, ele foi falando, não, Priscila, realmente você está certa, não é isso mesmo, me dando razão. E eu estava falando de uma forma muito veemente, né? Aí eu falei, não, então, pois é, eu vou pegar o telefone, vou ligar, vou falar isso, que não pode, que é inadmissível uma coisa dessas. E aí ele virou para mim e disse assim, Priscila, eu acho que você devia pensar primeiro nas coisas boas que ele já fez por você. Olha, gente, quando ele falou para mim coisas boas, até hoje eu me emociono. Porque na hora eu fui invadida por um monte de sentimento, né, de gratidão por aquela pessoa. Que por mais que as atuações tenham sido muito erradas, eu não podia ligar para ele da forma que eu estava falando. Porque senão a nossa relação estaria abalada. O que eu ia dizer para ele, eu não estava pensando, né? Então, isso me recolocou. Na hora eu pensei, não, mas eu preciso falar de uma outra forma então. Aí eu pensei, refleti e consegui falar com o familiar depois, que eu não estava, né, que eu não gostei, mas de uma outra forma. E a nossa relação se manteve boa e se mantém boa até hoje. Uma outra oportunidade, uma diferença mais ou menos de 5 anos entre uma e outra experiência, a gente estava todo mundo em família, almoçando, e aí o outro familiar veio e falou, me respondeu, me deu uma má resposta, assim, na hora, né? E aí eu falei, e aí, interessante, que nessa fração de segundos, eu consegui observar todos os pensamentos que estavam na minha mente. E os pensamentos que vieram colaborar comigo foram os pensamentos assim, não responde não, isso é bobeira, ele nem está pensando o que ele está falando, isso não é nada. Apesar de todo mundo ter visto ali o desconforto, ter visto como que ficou, eu não reagi, né? Eu não respondi. Me mantive, continuei ficando ali normal, tal, conversando, e logo também ele se recolocou. Interessante. Vocês perceberam a diferença de uma e outra experiência? Na primeira experiência, eu precisei contar com a colaboração de uma outra pessoa que fez tocar o meu sentido. Eu não observei os pensamentos que estavam na minha mente. Nessa experiência, na mais recente, eu observei todos os pensamentos que estavam na minha mente. E todos que vieram à minha mente, o autor da filosofia fala que a gente tem que ter na mente aqueles pensamentos bons e leais, que a gente pode contar com eles. Foram esses pensamentos que vieram à minha mente. Mas olha, eu preciso admitir uma coisa.
tinha um pensamento lá na minha mente que falava assim, ah, mas você vai admitir isso? Ele estava bem fraquinho, sabe? Mas logo os outros já vieram assim, não, Senhor, deixa isso pra lá, para apaziguar a minha mente. E eu mesma consegui, né, me livrar assim, dessa situação e sair bem, né? Você, Wesley. E assim, eu penso que isso, né, foi graças aos estudos filosóficos. Na primeira eu tinha um tempo já de estudo filosófico, mas essa última muito mais. Então a prática, né, do ensinamento filosófico colaborou comigo para essa experiência. Você, Wesley, como você tem experimentado isso? Ninguém viveu situações parecidas. É muito rico poder fazer essas observações, né? E o interessante é que assim, você relatando aqui agora, né? A gente já tinha feito antes, e às vezes você relata, me emociona, e a gente fica emocionado com o relato do outro. Porque a gente vai observando a grandeza que tem por trás disso, né? Parece ser um movimento simples, mas não é tão simples assim. Eu quero destacar que isso, para mim, tem sido um processo. Quando eu cheguei aqui na Fundação, eu cheguei, como não apenas o conceito da vida, né? Eu cheguei buscando ser uma pessoa melhor. Mas eu não fazia ideia de como fazer isso. E agora, com os conhecimentos que a filosofia tem me possibilitado, e que eu consegui alcançar bem pouquinho ainda, eu tenho observado e me possibilitado como ser um ser humano melhor, né? Que é mais amplo do que ser simplesmente uma pessoa. E o autor da filosofia tem um ensinamento que ele afirma que para triunfar em todos os trânsitos difíceis que devem ser afrontados, é necessário que exista um equilíbrio entre os alcances daquilo a que cada um se propõe realizar e o conteúdo dos conhecimentos que se vão forjando no interno do ser. Isso determinará com maior precisão as forças com que se pode contar e a consistência do estado mental, o qual deve estar firmemente apoiado pela certeza da regularidade com que se desenvolve o processo interno. É muito grande tudo isso, né, Priscila? Então, dentro dessa caminhada, eu fui percebendo que o equilíbrio ele não se alcança apenas desejando sentir paz ou tentando evitar os problemas. Ele exige preparo, exige constância. A estabilidade verdadeira ela não nasce da ausência de conflitos, mas da firmeza interior diante deles. Esse preparo ele envolve um esforço contínuo para me conhecer, para fortalecer aquilo que em mim é verdadeiro, consciente e elevado. É como se a vida me colocasse todos os dias em situações que testam a minha firmeza. Mas não no sentido de rigidez, mas de uma consistência que me permite manter centrada, mesmo quando tudo à volta parece oscilar. Eu também compreendi que se eu não me observo, se eu não acompanho os meus próprios estados, eu posso ser levado pelas circunstâncias, reagindo impulsivamente ou sendo arrastado por emoções descontroladas. Mas quando eu começo a prestar atenção ao que eu sinto, ao que eu penso, e principalmente às causas disso, eu posso escolher com mais liberdade como eu quero me posicionar. Não é fácil. Eu disse, o Wesley disse, todo mundo aqui que estuda filosofia vai falar para vocês também que não é fácil. Em alguns dias parece que tudo colabora para me tirar do eixo. Mas é justamente aí que está a oportunidade de crescimento, no esforço de me manter, de manter uma conduta interna mais serena, mais lúcida e mais responsável diante da vida. Esse processo em si é uma forma de equilíbrio. Aos poucos, eu vou construindo dentro de mim um espaço mais equilibrado, seguro e verdadeiro. Esses dias, eu acordei cedo e saí para comprar pão. O dia estava lindo, como hoje. O céu sem nenhuma nuvem, estava um ventinho frio, né? Que
batiam no meu rosto. Mas, ao mesmo tempo, o sol me esquentava com seus raios. Eu respirei fundo, fui caminhando, com a brisa batendo no rosto e refletindo. A vida é muito boa. E apesar de todas as adversidades que eu já vivi, eu quero muito viver. E eu agradeci a Deus a oportunidade de estar aqui. Eu gostaria de dizer que foi uma alegria ter vocês aqui hoje com a gente. Queria dizer que caso vocês queiram saber mais alguma informação sobre a ciência logosófica, todos os estudantes que estão identificados com esse crachá vão dar essas informações para vocês aqui depois, né? Isso mesmo. Quero só... Como bons navegantes, devemos todos enfrentar os furacões e as grandes ondas. Porque enquanto todas as coisas passam, permanece tão somente o que é real, o que é eterno. E nesse eterno, nisso que permanece, devemos todos afirmar o melhor de nossas vidas. O eterno e permanente é a parte de Deus que cada um leva consigo. Parte que faz florescer, até nos momentos mais amargos, a esperança de dias melhores. Essa parte é imortal. E quem criou a vida e infundiu alento, jamais destruirá, porque é a sua própria obra. Bom dia. Bom dia, obrigado.